Muitos de nós sonhamos em fazer 1 milhão. Inclusive, eu lancei recentemente um desafio para mim mesmo, do 0 a 1 milhão de reais, documentando várias fases do processo, falando como é que eu estou fazendo, quais são os movimentos, o que deu certo, o que deu errado, e partilhando um pouco dessa narrativa da minha história. E aí eu comecei a receber alguns downloads, depois eu explico o que é, se você não é uma pessoa que está muito conectada nessa parte mais espiritual e energética. É como se fosse do meu eu do futuro, me passando os insights de como eu poderia fazer para chegar lá. E uma das primeiras chaves foi, que essa eu já virei há um tempo atrás, não dá para faturar 1 milhão de reais sem saber vender ou fazer ofertas, principalmente se você ainda tem uma audiência pequena. Em 2024, quando eu aprendi a criar oferta, eu fiz 130 mil reais em 3 ou 4 meses por aí, com apenas 1.500 seguidores no Instagram. E tem um detalhe, somente 200 pessoas me assistiam nos stories. Cachorrinho, na puta. Recapitulando, em 2024, eu aprendi sobre oferta, aprendi mais sobre venda. Daqui a pouco eu explico por que eu fui atrás desse conhecimento. E eu fiz 130 mil reais em uns 3, 4 meses, com 1.500 seguidores no meu Instagram, só que com um detalhe muito importante. Somente umas 200 pessoas me assistiam nos stories. Então, olha o poder disso, né? Como se eu falasse com 200 pessoas e entendesse sobre oferta e vendesse tickets mais altos. E quando eu entendo sobre oferta, eu entendo também sobre como criar produtos melhores. E o segredo da oferta, na real, é o entender e ouvir o que o cliente quer e falar, cara, eu vou te entregar exatamente o que tu quer, eu vou te servir exatamente com o que tu precisa e com o que tu quer, e vou te entregar a partir das ferramentas que eu tenho. O grande problema é que a gente quer vender o que a gente quer vender e o que a gente acha melhor pro outro. E aí, nesse processo, eu já gravei vários cursos, passei 3 meses, 6 meses ou mais gravando um curso. E quando eu ia vender o curso, não vendi. Por quê? Porque eu achei que aquela ideia me ia deixar milionário, mas era mais sobre o que eu queria para os outros do que o que os outros queriam. E talvez muitos queriam aquilo, só que talvez queria com outra linguagem. Eu usei a linguagem que eu queria porque é como se eu fosse o cara que, não, eu sei o que é melhor para você. E pode ser que eu saiba, mas na hora da venda o cliente é sobre o que ele quer muitas vezes. E você vai gastar muita energia convencendo depois. Uma reflexão que veio muito clara para mim na época era assim, você prefere estar certo ou estar rico? E eu não estou falando sobre valores. O que isso quer dizer? Você está certo, e eu concordo com você, que alguns problemas, principalmente algum trauma, alguma coisa, que gera algum sintoma, tem que ser resolvido na raiz. Não adianta ficar tomando remédio, fazendo tratamento no sintoma. Tem que resolver a raiz. Você tá certo, mas a indústria farmacêutica está rica. Rica não, bilionária, na real, trilionária. E a indústria terapêutica talvez não. Por quê? Porque uma foca demais na causa e quem faz faculdade nem aprende a vender, então sai sem saber vender. Se você sabe vender, você prospera. É inevitável. Porque o que é venda? Muitas pessoas têm preconceito com venda, mas venda é tudo que há. Porque agora, por exemplo, a roupa que eu tô, a forma que eu tô falando, a imagem que vocês estão vendo aqui, a qualidade do áudio, tudo isso é uma venda. Só que a troca é a atenção de vocês nesse caso. Quando eu vou conhecer alguém, quando eu fui conhecer minha companheira, a forma, o perfume que eu passei, a forma que eu falei, tudo isso foi uma venda. E a troca foi o beijo, foi o relacionamento. O beijo foi a venda do primeiro produto, do ticket mais baixo, e o relacionamento foi o ticket mais alto, para fazer essa dinâmica para vocês entenderem. Então tudo é venda. A forma que você chega em qualquer lugar, a percepção que você passa, a forma que você fala, a confiança ou a timidez, tudo isso você está se vendendo. Então ou você aprende a usar isso de forma intencional ou você não vai prosperar de jeito nenhum. Então esse é um dos principais códigos para fazer 1 milhão de reais. Aprender a vender. E quando eu falo aprender a vender, é aprender a fazer oferta também. E o segredo da oferta é simples. São 4 pilares. Terra prometida. E isso é o Alex Hormozi que fala muito, né? E eu estudei com outro mentor que ele usava essas palavras desse jeito que eu vou ensinar agora. E eu fui adaptando, estudando em cima disso e desenvolvendo uma habilidade e uma forma minha de analisar e criar oferta. Primeiramente, eu vou te explicar rapidamente por que eu fui atrás disso. Porque não só eu tinha um produto incrível, tipo, gerava bastante transformação, mas não conseguia vender. E eu vi um mercado que muitas vezes eu sabia que o cara não entregava 10% do que eu entregava, mas estava vendendo muito mais, estava milionário. E eu falo, cara, não faz sentido. E eu via também muitas pessoas, quando elas falavam pra mim o que elas faziam, eu ficava de queixo caído, literalmente. Das formações que a pessoa tinha, da capacidade, da forma dela falar, da forma dela conduzir uma terapia, por exemplo. Eu falo, cara, é absurdo, como é que uma pessoa dessa não tá conseguindo vender pra caramba e prosperando muito, porque ela tem de fato servir muito grande. E aí eu comecei a estudar, eu preciso resolver isso pra mim, mas também pros outros. E aí quando eu entendi sobre a oferta irresistível, eu uni o útil ao agradável, porque o produto, quando eu falo produto,
A mentoria, a consultoria, o serviço. Isso é sobre transformar o cliente. Pegou? Só que isso não é sobre venda. É sobre transformar. O cliente já chegou, já comprou. Então agora eu transformo. Mas agora como é que eu vendo? Como é que eu faço mais pessoas chegarem para transformar? Isso é oferta. Se eu não souber fazer a oferta certa, se eu não souber mostrar a embalagem daquela forma que o cliente quer, eu vou sempre estar transformando poucas pessoas. Ou seja, repetindo, terra prometida, que é onde o cliente deseja chegar. E a terra prometida não é só um desejo primário, tipo autoestima. É tudo que acontece depois que essa pessoa tem autoestima. Ela fica mais confiante, ela atrai mais pessoas, ela vende mais, ela tem mais confiança para fazer networking quando tá no evento, por consequência faz mais negócios, se conecta com pessoas e começa a se relacionar e, enfim, coisa que ela não fazia antes, que ela sentia a autoestima dela muito baixa e não tinha coragem de fazer isso. Então isso é a terra prometida. A percepção de conquista, que é o segundo pilar. Eu preciso fazer a pessoa acreditar que dá pra chegar lá, porque não adianta eu mexer com a emoção da pessoa. Mas se eu não fazer ela perceber e acreditar, crença, que tem uma ponte para chegar lá, e como é que eu mostro isso? Mostro que tem um método para chegar lá, ou uma ferramenta para chegar lá. Mostro as pessoas que já chegaram, porque não adianta eu falar, ô fulano, dá para chegar lá. A pessoa, como? Fulano chegou, esse chegou, e mais esses 100 chegaram também. Então ela vai ganhando confiança que é possível chegar lá. E a pessoa não compra se ela não acreditar. E se a promessa e a terra prometida for muito bonita, mas tu não mostrar uma percepção de conquista, pessoas que chegaram lá e que tu tem um método estruturado, vai soar como uma promessa falsa. Então, quando não se tem um método para gerar confiança, se tem uma percepção que a promessa é falsa. Isso é uma boa oferta. E dá para você vender muito assim. Agora, quer deixar ela irresistível? Tem 2 pilares. E esses você tem que baixar. Como assim, Jardel? Tempo de delay e esforço e sacrifício. O que isso quer dizer? O tempo de delay é tipo assim. Imagina que eu te prometo que tu vai faturar 100 mil em 6 meses. Pro nosso cérebro, é engraçado, o nosso cérebro pensa assim, vai passar o primeiro mês, não vou faturar nada, o segundo mês nada, o terceiro mês nada, o quarto mês nada, o quinto mês nada, no sexto mês, bum, vai cair os 100 mil na minha conta. Só que demorou 6 meses para cair os 100 mil. É engraçado, mas o nosso subconsciente pensa dessa forma. O que é o tempo de delay? É eu criar micro resultados. Por exemplo, beleza, o nosso plano é chegar a 100 mil em 6 meses. Só que a gente vai rodar essa estratégia de caixa rápido aqui, para em uma semana tu já fazer os teus primeiros 10, 20 mil. Aí a pessoa, opa, já aproximou o resultado. Ou melhor, o micro resultado. Tempo de delay é isso. É eu aproximar os micro resultados. Nesse caso, o micro resultado é só financeiro? Não. Por exemplo, se a pessoa faz 10, 20 mil na primeira semana, quando essa estratégia de caixa rápido, o que ela ganha também? A terra prometida. Ganha mais confiança. Tem uma nova esperança sobre o negócio dela que provavelmente ela queria desistir. Então, tem várias coisas emocionais também que vão sendo geradas. Não é só sobre o dinheiro, é sobre a emoção. Muitas pessoas não se tocam que, por exemplo, se tu é hipnoterapeuta ou faz alguma meditação ou algo, você só vende, você vai ter uma mente mais relaxada, você vai ser mais produtivo. Só que assim, se o cara tá estressado no trabalho dele, e ele tem um cargo alto, se ele é um próprio empresário, o dono da própria empresa, ele tá muito estressado, com o emocional muito abalado, não tá conseguindo trabalhar, logo o faturamento dele desce. Sim. Isso é claro. Se tu faz a meditação para ele ficar mais relaxado, aumentar a produtividade dele, logo ele vai produzir mais, vai faturar mais alto. E a pergunta é, por que tu não promete um aumento no faturamento, já que tu gera isso? Entende? Então, tudo está conectado e muitas das coisas apontam para o dinheiro. E se tu não usar isso como argumento, tá fazendo errado. O último pilar é esforço e sacrifício. Quanto menor o esforço e sacrifício, que é o quanto a pessoa vai ter que dedicar o tempo dela, o esforço dela, fazer os movimentos dela, melhor. Como é que tu reduz o esforço e sacrifício de alguém? Entregando planilha, documento, ao invés de assistir uma aula de 2 horas. Ter um resumo daquela aula com os pilares principais, com os insights principais. No meu caso, né, eu faço a implementação. Ao invés de eu dar mentoria pra pessoa, ela passar 6 meses ou 1 ano, ela tentando fazer, queimando os neurônios dela para criar um método, criar a mentoria, criar o produto dela, eu implemento todo o método dela e entrego tudo isso em 2 semanas. Um método, a oferta, o posicionamento, o conteúdo para 2 meses, a apresentação para o pitch de vendas e no final ainda treino o pitch de vendas dela em 2, 3 semanas. Então assim, tempo de delay, ao invés de ela ter um método estruturado e começar a faturar daqui a 6 meses, 1 ano, e olha lá se ela conseguir, eu já atendi muitas pessoas que não conseguiram, ela consegue receber isso em 2, 3 semanas. E qual é o esforço e sacrifício dela? Basicamente nenhum, porque eu sou especialista naquilo que vou executar. Então quando você aprende sobre a oferta irresistível, logo você deixa o teu produto irresistível também. Então quando você implementa e faz algo pelo cliente, logo você tem que cobrar mais caro, porque
ele está trabalhando menos, o esforço e sacrifício dele está sendo menor. E quanto mais rápido também você consegue elaborar técnicas ou resoluções para entregar algo que ele sinta o resultado rápido, mais caro você deve cobrar também. Então, quanto mais reduzido é o tempo de delay, o esforço e sacrifício, mais caro você pode cobrar. Isso é um dos segredos para ter um método high ticket. Não é só sobre cobrar mais caro, é sobre de fato gerar uma transformação mais rápida e fazer com que o cliente trabalhe menos. Isso também faz com que ele tome decisão na hora. Então, o vídeo de hoje é isso. Pega esses insights aí, aplica esses insights sobre venda no teu negócio e valeu!